Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Grande CMC. Dessa vez vamos resolver o exercício 110, Balanced Binary Tree. É um exercício de nível fácil, mas ele é fácil só se você entende o conceito de DFS, que é Depth First Search, que é um conceito que a gente aprende aqui dentro do ICMC USP, na matéria de algoritmos de estudo de dados e nas matérias de grafos, mas eu vou mostrar para vocês de maneira prática como ele pode ser utilizado. Perfeito. Mas antes disso, para uma árvore ser balanceada, a gente precisa saber que a altura dessas seus subnós, né, não pode diferir de no máximo, pode diferir de no máximo um, né? Então, nesse caso aqui, onde a gente tem uma árvore balanceada, essa árvore ela é balanceada porque a altura desse subnó difere de no máximo um, né, da altura dos demais. Vou mostrar de um jeito mais prático, mas caso você queira entender bem a teoria, eu recomendo que você veja, né, alguma aula sobre isso. Mas, enfim, vamos continuar. Então, o conceito de DFS funciona do seguinte jeito. Ela é geralmente feita a partir de funções recursivas, correto? Onde a gente se aprofunda o máximo possível na árvore para encontrar, né, o seu nó raiz e, consequentemente, a altura dele, que é igual a zero, né? É igual a um, porque é o nó raiz, enfim. E como é uma função recursiva, e a gente chama primeiro a função que percorre pela esquerda da nossa árvore, a gente começa no root, né? E vai indo para a esquerda. Ótimo. Continuando para a esquerda, continuando para a esquerda, chegou aqui. Chegou aqui, a gente tem um retorno básico, né? A gente diz que esse nó, né, que não existe, né, porque a gente está aqui no nó raiz, e esse nó que o raiz que está apontando para, está apontando para um nó que a gente vai dizer que ele é balanceado, então true, né? E que a altura dele é igual a zero. Padrão. Porque a partir desse, a gente consegue descobrir os próximos, né? Pressupondo, né, que todo nó folha que aponta para um nó que não existe, né? Esse nó que não existe, ele é true, né? E tem sua altura equivalente a zero. Tudo bem. Então, vou pegar aqui o texto. Pá, zero. Legal. E como eu sei que esse meu nó aqui, ele é balanceado, e além dele ser balanceado, descobri a altura dele. Lembra que para um nó ser balanceado, como eu disse anteriormente, a diferença entre a altura dos outros nós é, de no, tem que ser de no máximo um, né, em relação a esse nó aqui. O que isso significa? Primeiro, a altura desse nó, ela é o máximo da esquerda e em relação da direita mais um. Então, a altura desse nó é um. Claro, tudo bem. Um menos zero, né, considerando algo absoluto, vai dar, né, algo ABS, né, vai dar para gente uma diferença menor do que um, né, vai dar exatamente uma diferença de um. Então, né, porque um menos zero vai dar um. Então, aqui a gente vai ter true, por conta disso, né. Perfeito, legal. Aí agora, avançando aqui, subindo de novo, né, nessa recursão, a gente finalmente tira da stack a função que estava apontando para a direita. Ah, não, aqui, peraí, aqui é 1, né, porque eu faço o máximo da altura desses dois mais 1. Legal. Aqui, como a gente está numa folha para a esquerda, aqui seria true, né, que é aquele padrão que a gente falou, 0. Tudo bem. E daí? Eu vou até colegar isso aqui para ficar mais fácil de ver. Legal. Como eu sei a altura dele, né? 1 é a altura do meu nó da esquerda
e 0 é a altura do meu nó da direita. O máximo entre esses dois é 1, mais 1, a altura desse carinha aqui é 2. Tudo bem. E ele é verdadeiro? Para ele ser verdadeiro, a diferença da altura do nó da esquerda e da direita tem que ser de no máximo 1. 1 menos 0 vai dar 1. Então aqui é true também. Tudo bem. E isso vai se propagar até aqui em cima e aí a gente vai indo. Mas como eu quero já agilizar o exercício, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um nó a mais, transformando essa árvore em desbalanceada. Fazendo isso, vocês vão entender como é que isso se propaga. Então, eu vou criar um nó aqui, bem aqui, que vai fazer a árvore ficar completamente desbalanceada. Legal. E daí, né, a gente segue o mesmo esquema que a gente estava seguindo antes. Então, ele vai vir aqui, depois vai vir aqui, depois vai vir aqui, depois vai vir aqui, e aí ele vai perguntar aqui. Perguntou. Aqui vai, como é um nó, tá apontando para nada, né? Então, eu vou colocar true e 0, que é o padrão que a gente está retornando, como eu falei. E aqui desse lado também é a mesma coisa. True e 0. Tá. Então, a altura desse nó aqui vai ser 1, né? Como a gente viu antes. O máximo entre esses dois caras, mais 1. Tudo bem. E vai ser verdadeiro, né? Porque 0 menos 0 vai dar 0, que é menor do que 2, 1, né? Legal. Aí agora eu vou subir aqui e vou verificar na esquerda e vai ser a mesma coisa de antes. Então, true 0. E daí eu vou fazer aquela pergunta. O meu nó da esquerda menos o meu nó da direita, né? Então a altura deles, 1 menos 0. Dá maior do que 1, não dá maior do que 1. Em valores absolutos, né? Como eu disse antes. Legal, a diferença não dá mais do que 1. E eu sei que... Então eu já sei que é true. Aqui, por enquanto. Eu sei que é true e eu sei que é o máximo entre 1 e 0, que vai dar 1 mais 1, então é 2. Então aqui a gente vai ter sendo verdadeiro, né? E a altura de 2. Beleza. Daí a gente avança aqui, né? Sobe mais um pouco e faz a mesma coisa do outro lado. Aqui, como é uma folha, a gente vai ficar 0 aqui. Então, true 0. E daí, aqui que está o nó problemático. Por quê? Porque 2 menos 0 vai dar 2. E 2 é maior do que 1, que é aquela diferença que a gente pré-estabeleceu. Logo, esse nó aqui não é verdadeiro, esse nó aqui é falso. Sendo ele falso, e a altura dele, né, sendo igual ao máximo entre esses dois mais 1, então 2, 0 vai ser 2 mais 1, 3. Esse falso aqui vai se espalhar até chegar no topo, quer ver? Porque vindo aqui pela esquerda, aí agora finalmente vou poder ir pela direita, porque a função saiu da stack, né? Aí eu faço a verificaçãozinha, aqui vai dar true 0 e aqui true 0 também, justamente porque é uma folha, né? Então, aqui também vai dar true 0. A altura desse carinha aqui vai ser 1, né? Que é o máximo entre esses dois. E aí, a gente vê aqui. 3 menos 1 vai dar a altura de 2, que também é maior. E então aqui eu sei que é false. E eu sei que a altura desse cara é 4. Eu vou até pegar esses false e vou colocar em vermelho. Né? Daí, eu estou no meu nó root. E aí eu faço aquele mesmo esquema, né? De ir para a direita depois. Depois ir para a esquerda, porque a gente sempre começa para a esquerda. Aqui vai dar true 0. E aqui eu vou apontar também para 0, né? E aqui a altura desse carinha aqui também vai ser 1 com true.
E a mesma coisa para esses dois caras aqui. Então, vou até copiar para agilizar. E aqui true 1. Legal. Né? Isso acontece por quê? Só para recapitular, né? Ele vai vir para cá, aí depois ele vai vir para a direita, e depois vai calcular aqui, e aí vai voltar e vai descobrir que é true 1, né? E aí agora eu vou calcular desse daqui. Esse aqui, a altura dele vai ser 2, né? Porque 1 vai ser o máximo entre esses dois mais 1, e aqui é true, né? Então aqui vai ser 2. E a diferença entre 1 e 1 vai ser 0, né? Então é tranquilo. Aí agora é isso que é o pulo do gato. 4 menos 2 vai dar 2. 2 é maior do que 1. Então o nosso root é falso. Então o texto aqui vai ficar falso, com altura de 4 e 2. 4 é maior, mais 1, 5. Então a gente tem a altura do nosso root de 5. E pegando essa primeira posição aqui no meu root, eu sei que essa árvore aqui ela não está balanceada. E é mais ou menos assim que funciona a nossa DFS. É assim que funciona a função por trás. Agora que eu vou mostrar o código, vai ficar muito mais claro o porquê que eu estou indo para a esquerda e depois tipo, eu volto e vou para a direita. Mas é basicamente o conceito de recursão. Eu vou chamando pra caramba, né? Eu vou chamando sempre os lefts primeiro, então eu vou tendo que descer tudo. E a partir do momento que tipo, eu termino o meu left, aí eu vou pro right que eu chamei logo em sequência, né? Ela funciona do seguinte jeito. Eu vou criar uma função nova aqui, chamada DFS. Então, DFS self. E aqui ela vai pegar o root, né? Tranquilo. Daí, o que eu faço nessa função? A primeira coisa, se eu não tiver um root, ou seja, se o meu nó estiver apontando para o nada, né? É aquele baixo que a gente falou, eu faço true, 0 direto, né? Então, do return in true, 0. Ótimo. Agora, eu faço uma chamada recursiva, né? Fazendo com que o meu left e meu right seja igual a self.dfs, né? Chamando o que aqui, colocando o meu root.left. Sacaram? É por isso que sempre vai para a esquerda primeiro. E depois eu faço um self.dfs root.right. Legal. Chamei as duas funções. Agora eu preciso verificar se ela é balanceada. Como ela vai ser balanceada? Ela só é balanceada se... Percebam uma coisa, né? Dentro dessa minha função DFS. Eu retorno dois parâmetros aqui numa tupla. Na primeira posição, eu retorno se é balanceado aquele nó. E na segunda posição, eu retorno a altura desse nó. Para ser balanceado, eu quero que o primeiro parâmetro de left seja verdadeiro. Que o meu primeiro parâmetro de right seja verdadeiro. E a diferença, né, como a gente disse antes, absoluta entre o meu left, segunda posição, né, ou seja, o segundo valor aqui da tupla, menos o meu right, o meu segundo valor aqui da tupla, seja menor ou igual a 1. Ótimo. É isso. E aí, como return, né, eu só preciso retornar se ela está balanceada, né? E a altura, o máximo, né, entre a altura de left na posição 1, né, e o right na posição 1, mais 1, porque eu tenho que contar um nó que eu estou, né? Beleza. Isso daqui deve funcionar, é um código bem curtinho, né, pelo que eu fiz lá, mas tudo bem. Aí aqui eu dou um return, né, no meu self.dfs, chamando aqui o root, e eu quero pegar a primeira posição desse meu retorno, que é para saber se é true ou false, que é a única coisa que me importa aqui. As alturas eu preciso só para calcular, né, se ela continua sendo true ou não. Enfim, se eu der run isso aqui, legal, rodou bem.
A complexidade de tempo desse código aqui vai ser O de N, né? Porque no pior dos casos eu sempre vou percorrer, né? Toda a minha árvore na hora do DFS. E minha complexidade de espaço aqui também ela vai ser O de N, porque eu posso ter uma árvore, né? Onde eu tenho que basicamente iterar, né? Armazenar nessa minha pilha todos os nós. Porque, imagina, o que que acontece nessa recursão aqui, né? Por que eu estou gastando espaço em memória? Porque quando eu estou fazendo esse left e right e entrando aqui dentro, né, e sempre entrando, eu acabo colocando várias funções numa espécie de fila, né, onde elas têm uma ordem para ser executadas. Se eu tenho uma árvore tipo assim, com uma lista encadeada, que é o pior dos casos, eu acabo que tenho tipo um montão de funções encadeadas que só vão ser desencadeadas a partir do momento que eu começar a liberar, né? Então, libera aqui, libera aqui, libera aqui, libera aqui, compreende? Mas vai chegar um momento que, de memória, eu vou gastar o de N, que é exatamente a quantidade de nós que eu tenho nessa árvore. E é por isso que, com complexidade de espaço, eu também gasto o de N. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e vem para o ICMC.